dia de hoje, a Igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora do Carmo e propõe para nossa meditação o texto de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Os escritos do Novo Testamento se comportam de três maneiras distintas naquilo que se refere à mãe de Jesus. Há aqueles que não fazem nenhuma referência a ela, como é o caso da maior parte das cartas de Paulo. Outros, por sua vez, fazem uma referência mais superficial, como é o caso da carta aos Gálatas e também do Evangelho de Marcos. E, por fim, há aqueles nos quais ela assume um destaque maior, como o Evangelho de Lucas, por exemplo. A passagem que agora refletimos pertence à assim chamada tríplice tradição, ou seja, é a testemunhada por Mateus, Marcos e Lucas. Acredita-se que dentre os evangelhos sinóticos, Marcos seja aquele mais antigo e que tenha servido de base para os outros dois evangelistas. É interessante perceber as semelhanças entre os textos evangélicos, mas é ainda mais enriquecedor evidenciar as diferenças entre eles, pois isso nos ajuda a perceber as ênfases de cada escritor. No Evangelho de Marcos, a família de Jesus é mencionada 3 vezes, 2 delas no capítulo 3. Nos versículos 20 e 21, Marcos fala que a família de Jesus pretendia detê-lo, pois achava que ele tinha enlouquecido. Depois, nos versículos 31 a 35, Marcos narra o episódio sobre o qual refletimos no dia de hoje. E por fim, no capítulo 6, versículo 4, quando Jesus vai à sua terra natal, e ali não é bem recebido, o Senhor afirma que um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Dessas 3 ocorrências que encontramos em Marcos, Mateus aproveita 2. A primeira delas, mais polêmica, que mostrava a intenção dos parentes de Jesus de levá-lo à força consigo, foi simplesmente riscada de Mateus. A segunda é o texto sobre o qual meditamos, e a terceira sofreu uma sutil modificação. A referência aos parentes de Jesus é eliminada de Mateus. Em 13:57, Jesus diz: "Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa." Como vemos, a referência à parentela que havia em Marcos simplesmente foi eliminada. Essas mudanças no texto de Mateus se devem certamente ao fato de que, com o passar do tempo, os parentes de Jesus começaram a gozar de certa estima na igreja, e nesse sentido se destaca a figura de sua mãe. O texto de Mateus 12, 46 e 50 nos fala que, enquanto Jesus pregava, sua mãe e seus irmãos estavam de fora e queriam falar com ele. Ao saber disso, Jesus pergunta: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E apontando para os discípulos diz: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Aceitar que um membro da família trilhe o seu próprio caminho não é fácil. Aceitar que ele não cumpra certas expectativas, ainda que legítimas, se já não é fácil hoje, era muito menos naquele tempo. A atitude de Jesus é a da coerência com a sua missão. Se ele tinha exigido que os seus discípulos largassem tudo para servir ao reino, ele mesmo não poderia fazer diferente. Ele não espera que seus entes queridos morram para só então iniciar o seu caminho. Quando se considera a urgência de anunciar o Evangelho, tudo mais é relativo. A família em geral nos oferece um ambiente de acolhida, de segurança e de apoio. Mas às vezes, quando nos tornamos excessivamente dependentes dessa segurança, não amadurecemos como pessoas, de modo que permitimos que o carinho dos entes queridos nos escravize. Certamente todos nós já conhecemos pessoas super dependentes dos pais que nunca amadureceram. São personalidades fragilíssimas e pessoas incapazes de enfrentar as durezas da vida. É importante considerar que Jesus não nega as realidades humanas, mas nega que elas sejam determinantes no contexto do reino dos céus. É evidente que Nosso Senhor amou de fato sua Santa Mãe.
Até porque, como judeu piedoso que era, ele bem conhecia o mandamento de honrar pai e mãe. Mas esse amor não pode estar acima daquele devido a Deus. Como ele mesmo nos recorda, em Mateus 10:37, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A grande novidade da passagem de hoje é a possibilidade de pertencermos à família de Jesus. E o critério decisivo não são os laços sanguíneos, mas sim fazer a vontade do Pai que está nos céus. Quando pensamos nesse critério, é lógico que não excluímos a mãe de Jesus. A igreja a celebra não apenas por ser a mãe biológica do Senhor, mas sobretudo por ser a discípula do seu filho. Ao assumir a maternidade divina, ela aceitou toda a dureza dessa difícil missão, razão pela qual ela é espelho para a igreja. O Concílio Vaticano II dedica um capítulo todo especial à Virgem Maria, justamente na Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a igreja. O que o concílio faz é retomar uma antiga tradição já presente no período patrístico, que via em Maria uma espécie de tipo, de imagem para toda a igreja. Dizia Santo Agostinho em seu comentário ao símbolo: acaso me direis, se a igreja é virgem, como faz para gerar filhos? Se não gera filhos, como assim pedimos para nascer de seu seio? Respondo: ela é virgem e apesar disso gera. Imita Maria, que gerou o Senhor. Acaso a Santa Virgem Maria não gerou permanecendo virgem? Assim também a igreja gera e é virgem. E se refletis bem, gera Cristo, porque são membros dele aqueles que são batizados. Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros, diz o apóstolo. Se, portanto, gera os membros de Cristo, a igreja é semelhantíssima a Maria. Que nesse dia que dedicamos à Mãe de Deus, ela interceda pelas necessidades de todos nós que somos seus filhos.